Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, emissora da Família Espírita, para que nós aqui juntos, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda, nós possamos dar continuidade a essa nossa conversa tão gostosa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Lembrando que nesta obra Kardec teve como meta, como propósito, dar esclarecimentos que surgiram quando da edição do Livro dos Espíritos. Lembrando que essa obra, que é o Espiritismo, é de 1859, quando apenas tínhamos a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ainda uma edição parcial, com 500 perguntas, e que gerou uma quantidade muito grande de dúvidas, ocasionando então a edição desta obra esclarecedora, que, segundo o próprio Kardec, é a obra que deve ser primeiro manuseada por aqueles que querem tomar conhecimento do que venha a ser a doutrina dos Espíritos. Por isso tem esse título, O que é o Espiritismo. Então nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, e estamos no tópico dos médiuns, isto é, dos intermediários entre os dois planos da vida, trazendo as comunicações, os fenômenos promovidos pelos desencarnados e que chegam até nós. Nós vimos nos dois encontros anteriores, que também trataram desse tópico, primeiro os tipos de aptidão, e na última reunião nós falamos e conversamos aqui sobre os médiuns de efeitos físicos, que é uma coisa muito interessante, é um fenômeno muito interessante, e apesar de hoje em dia, conforme o Eduardo lembrou no nosso último encontro, nós não tenhamos mais uma presença de batidas, transposições, etc., nós continuamos a ter, porque a chamada mediunidade de cura, que nós também conhecemos, a aplicação, também é uma mediunidade, através da mediunidade de efeitos físicos. Então, é uma mediunidade que age sobre a matéria, São fenômenos materiais. Então, são normalmente realizados por espíritos ainda não tão evoluídos e que são conduzidos por outros que são responsáveis por aquilo que ocorre. E o médium de efeitos físicos também tem muito valor, porque ele promove determinados fenômenos que chamam a atenção e convidam a que nós todos busquemos o entendimento daquilo que está ocorrendo. Então, as comunicações inteligentes, por sua vez, elas trazem esclarecimentos, orientações, chamadas, etc., que são direcionadas a todos nós com uma utilidade para aquele que preste atenção no que vem. E de efeitos físicos é um despertamento na realidade, para que nós busquemos um entendimento de que há algo mais além da vida física. Então, com essa introdução, nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa e estamos no item 56 dessa obra. Vamos então, nós. Vamos lá. Capítulo 2, item 56, diz Allan Kardec: de todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo o mais simples, o mais rápido,
o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. Então, naquela época de Kardec, aí, a psicografia era o meio que predominava, né, desse intercâmbio com os espíritos. E foi muito interessante todo o desenvolvimento, né, porque a gente lembra no programa passado, as comunicações começaram com as pancadas, que era um método extremamente difícil, né, porque se for homem, uma pancada, se for mulher, duas, se for sim, uma pancada, se for não, duas, e aí ia se mantendo o intercâmbio. E a gente vê a dificuldade que devia ser, né, para você encadear uma ideia. Muito, né? complicado, mas foi importante, como nós conversamos na semana passada, porque mostrava a independência do espírito comunicante. Então, isso ficava muito evidenciado. Kardec também falou, e conversamos na semana passada, depois da sexta, né, que tinha as letras também, né, o alfabeto, o número aí ia se movimentando ali, formando palavras. Também era muito lento, mas trazia também a vantagem de mostrar a independência do espírito comunicante. Depois eles fizeram algo que até hoje eu tenho dificuldade de entender como funcionava, né? Uma prancheta com um lápis preso nela, uma coisa impressionante. E ela se movia sozinha e também conseguia formar palavras, mas devia ser bem lento o processo, né? Imagino que para aquela prancheta com o lápis acoplado a ela... Letra a letra, né? Era bem complicado. Mas já foi um avanço, porque escrevia, já era uma coisa já mais... uma escrita corrente. E aí depois Kardec percebeu, observando o fenômeno, que o próprio médium, que antes só tocava na prancheta, né, e a prancheta se movia sozinha, ele segurando o lápis, ele mesmo poderia escrever. Isto é, o espírito tomava, no caso da escrita mecânica, que era muito comum naquela época, né? Hoje em dia muito pouco, mas naquela época o médium, praticamente o braço dele era tomado pelos espíritos, como acontecia com Chico Xavier, por exemplo, e a revelia do próprio médium, ele via o seu braço se mover e a escrita fluir. Tinha os médiuns semimecânicos, né, em que essa escrita não era totalmente mecânica, tinha a consciência do que escrevia, e os médiuns conscientes. Mas aí a coisa começou a tomar um rumo melhor, porque a escrita da própria mão do médium fluía, né? As comunicações fluíam de uma forma melhor, mais rápida, mas evidentemente que isso suscitaria, se tivesse começado por esse método, o Aloysio lembrou na semana passada, suscitaria a dúvida se o que estava sendo escrito era realmente de um espírito ou se era o próprio médium que estaria escrevendo. O que facilitou é todo o histórico que Kardec já tinha, porque ele não tinha mais a dúvida da existência dos espíritos, e a própria escrita da psicografia pela mão do médium trazia muitas informações, como diz Kardec, que ia além do conhecimento do médium e que, uma vez pesquisadas, eram confirmadas. Então, já não havia mais lugar para esse tipo de dúvida, se aquilo seria ou não vindo de um espírito. E aí a coisa foi fluindo. Hoje em dia, nós temos mais médiuns chamados psicofônicos até do que psicógrafos, né? Acho que foi uma evolução, porque se a escrita foi rápida, a questão de o espírito falar através da boca do médium é mais rápido ainda. E aí depois vieram os gravadores. A gente lembra que as reuniões de Chico Xavier, elas eram gravadas e depois foram transformadas em livros. Nós temos aí o livro Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além. Os meios de comunicação dos espíritos conosco foram evoluindo. Já se fala hoje em dia até em transcomunicação instrumental, e sabe lá mais Deus o que virá aí no futuro. Miranda sabe, conta pra gente. Interessante. Ela não, tinha que estar sendo filmado. Ela se assustou, pra mostrar. Você porque eu estava pensando nisso. A maneira como ela me olhou. Eu falei, porque eu estava pensando nisso. Na realidade, nós estamos dizendo o seguinte, que a mediunidade é uma ferramenta para a evolução do espírito. Enquanto nós estamos nessa condição de mundo de provas e expiações, via de regeneração, com
corpo denso e uma realidade física tão tangível, não é? Sabemos que tudo aconteceu no par e passo, para que chamasse a atenção, como a Luísa falou, e depois não ficasse na dúvida se partia da ideia do médium ou não. Mas nós sabemos que na jornada evolutiva a metodologia vai se aperfeiçoando, não é? Daqui a pouco nós estaremos numa outra realidade material também mais sutil. Essa comunicação vai haver, esse intercâmbio entre os espíritos sempre haverá, não é? Porque Deus, na sua misericórdia, é justamente assim que as comunidades espirituais evoluem, através dessa troca de experiência, de vivência, a mútua cooperação. Então, no mundo que nós estamos vivendo, a realidade que estamos é essa, mas quando estivermos mais evoluídos, esse intercâmbio não vai parar. Só que ele vai se fazer com outros recursos, não é? A telepatia vai ser algo muito tranquilo, a comunicação vai ser mais pelo pensamento e de uma forma tão visível. É nisso que nós compreendemos a importância das informações do André Luiz, quando vem nos falar que o nosso pensamento tem cor, tem cheiro, não é? Tem som. Porque conforme nós formos amadurecendo moralmente, a ferramenta de trabalho para nós será o pensamento. Foi justamente o pensamento contínuo que nos levou a sair da condição da animalidade naquele estágio primitivo a nível do reino animal, da condição de animal mesmo, não é nem dos instintos animais que ainda carregamos. Então, o pensamento é a assinatura de Deus à sua obra. Por isso que depois que nós conquistamos o pensamento contínuo, nunca mais paramos de pensar. E quando vamos nos moralizando, é esse pensamento que vai ser a ferramenta divina que será usada em nossa jornada. E aí nos lembramos de Jesus. Quando a doutrina espírita nos traz informações, as que estão contidas no livro A Caminho da Luz, da formação do nosso orbe, da atuação dessa comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema, a gente já fica refletindo que ali é o pensamento. Então, o pensamento tem som, tem peso, tem cor e tem forma, não é? E é o nosso futuro que o Eduardo estava falando. Por isso que na hora que ele fez a colocação eu falei, porque eu estava pensando justamente já nesse estágio, como deve ser, não é? Como deve ser. Eu fico imaginando, olha, ainda essa semana eu estava conversando com uma amiga a respeito da realidade como deve ser a realidade dos espíritos mais amadurecidos moralmente. Porque para que eles tenham eles venham sondar o abismo do nosso sentimento para nos socorrer, Deus, em sua misericórdia, permite a eles acesso a coisas tão belas, até para fortalecê-los e cada vez mais inspirá-los naquilo que eles têm que fazer como dever, que é nos auxiliar no estágio ainda tão limitado. Essa questão da psicografia, ela mereceu por parte de Kardec quase que um tratamento especial dentre as formas de exercício da mediunidade, né? Então, a psicografia com toda a sua força, né? E vamos lembrar que a doutrina dos espíritos, ela nasceu através da utilização da psicografia, porque várias perguntas feitas a vários médiuns em vários lugares e as respostas vinham escritas, certo? E havia uma coincidência dos ensinamentos, tudo através da psicografia. Então, é a importância desse tipo de mediunidade da psicografia. E existem vários matizes, né, de que nós podemos, um espectro dessa mediunidade. Eu conheci uma médium que ela psicografava, né, e muitas vezes ela era interrompida durante a psicografia e ela, em seguida, quando terminado a parte que havia acontecido, ela retomava a escrita onde tinha parado. Exatamente onde tinha parado. Isso mostra o quê? Uma ligação, certo, com a espiritualidade que continuava no seu trabalho ali. Então existem os médiuns mecânicos que escrevem e não sabem o que estão escrevendo, existem os médiuns conscientes que sabem o que estão escrevendo, e vamos por aí afora, mas sempre pela psicografia.
Você está falando da psicografia, mas nos lembrou um momento que nós registramos, ouvindo uma palestra com a Yasmin Madeira, no Centro Espírita Casa de Agostinho, lá em Jacarepaguá. Era dia 28, eu acho, de agosto. Eu sei que era um dia em que o pessoal lembra Santo Agostinho. E ela estava falando, a palestra ela que estava fazendo, sobre a felicidade. O que me chamou a atenção foi que ela começou a palestra lendo o texto do Evangelho. Né? Ela leu o primeiro parágrafo e aí ela começou a explanar, conversando, tal. Num determinado momento, a voz dela sofreu uma alteração no timbre de voz, que até aí tudo bem. Mas ela levou aproximadamente uns 30 a 40 minutos falando, explanando o básico que estava ali no primeiro parágrafo. Houve alteração de voz e, num determinado momento, ela voltou para dar continuidade no texto do Evangelho, como se ela estivesse lendo, e ela não estava lendo. Porque quando você está lendo um texto e trabalhando ele, você comenta, você está ali, você vai dando a sequência, porque você sabe onde parou e vai encadeando os assuntos. Mas ficou muito visível para mim, foi que ela iniciou a leitura no parágrafo tal, e começou a comentar. Comentou, houve alteração de voz ali, ficou uma voz mais baixa, uma voz, parecia ter uma voz masculina. E depois ela retornou para a leitura do Evangelho como se ela estivesse com o livro na mão. Aí eu fiquei pensando, não falei nada, né? Estava assistindo lá, ouvindo, eu falei, meu Deus, interessante, mas posso estar enganada, mas houve um intercâmbio mediúnico aí, porque na hora de comentar o texto lido, ela até iniciou, mas numa determinada altura houve uma psicofonia ali bem ostensiva, e ela retornou para a continuidade do texto como se estivesse lendo no livro, e não estava. Você estava falando da psicografia, né? Eu lembrei desse fenômeno na psicofonia. A espiritualidade, ela se serve, vamos dizer assim, dos médiuns nas várias ocasiões para transmitirem as suas mensagens. Esse episódio que você acaba de narrar é um exemplo disso. Então vamos adiante. No item 57, Kardec nos diz o seguinte: para obter a escrita, serviram-se no princípio de intermediários de meios materiais, como cestinhas, pranchetas, etc., munidas de um lápis. Mais tarde, isso é tratado no livro dos médiuns, né? No capítulo 13, no item 152 e nos seguintes. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Então, isso foi o que o Eduardo já adiantou, certo, num comentário anterior, que tudo tem o seu momento, certo? E, inicialmente, serviram-se das pranchetas, etc., para que pudesse haver essa comunicação, essa manifestação da espiritualidade nessa forma escrita de registrarem-se as mensagens. E mais adiante, então, viu-se que já com a certeza dessa participação da espiritualidade, nós verificamos que não precisava nada disso, podia se escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Então é o que já havia sido lembrado, mas que vale a pena nós refletirmos nessas circunstâncias que vão evoluindo pouco a pouco nesse processo da comunicação entre os dois planos da vida. E nós estávamos refletindo que a espiritualidade, quando se organizou para que as coisas acontecessem, chegassem a nós dessa forma, estavam tentando sair daquela coisa da mágica, né, do miraculoso, nos fazendo raciocinar as possibilidades até colimar com a atuação direta sobre o médium. Tudo, a natureza nada dá saltos, né? A gente aprendeu isso dentro da codificação, mais especificamente do Livro dos Espíritos, né? A natureza nada dá saltos, tudo é encadeado. Então tudo vai acontecendo na medida da necessidade das nossas possibilidades.
certo? E isso daí é um exemplo que nós temos a respeito desse encadeamento das circunstâncias que levaram a cada vez com menos dificuldade ocorrer a manifestação da espiritualidade. E era muito importante naquele momento para Allan Kardec que os ensinamentos dos espíritos fossem materializados, né? Isto é, através da escrita, facilitava muito a consulta. Kardec recebia... registrado. Né? Registrado, perfeito, isso mesmo, essa é a palavra. Kardec recebia mensagens, né, psicografadas de todo mundo. No Livro dos Espíritos, ele chega a dizer que se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo. Presente na Revista Espírita. Sim. Que era, vamos dizer assim, o registro disso que você acabou de falar. Exatamente. Aliás, nós temos também aqui na rádio, no programa Luz na Penumbra, o estudo da Revista Espírita, né, a partir de janeiro de 1858. 58. Então temos aí toda terça e toda sexta-feira. Agora eu só não me recordo se acho que é 21h30, né? 21h30. Ela se segue ao que é o Espiritismo. Ela se segue, não é isso? Exatamente. Sexta-feira nós temos às 21 horas o que é o Espiritismo e às 21h30 nós temos o estudo da Revista Espírita. Então é a oportunidade aí de estudar a Revista Espírita. É um compêndio, um registro de histórico, né? Histórico, laboratório. É um laboratório que Kardec se utilizava. Porque ali tem vários ensaios, né? É claro que o que está na Revista Espírita não pode ser considerado como parte integrante da codificação. Até porque muitas questões ali são ensaios, né? Mensagens que os espíritos recebiam, e ali Kardec coloca para avaliação, para estudo. Mas foi muito importante a questão da psicografia para registro, já que Kardec se correspondia. Então, ele chegou a, segundo ele próprio no Evangelho segundo o Espiritismo diz, na introdução, a se corresponder com mais de 1.000 centros espíritas sérios, segundo ele, quer dizer, tinha os não sérios também, espalhados pelo mundo. Então, os médiuns recebiam as mensagens, e essas mensagens eram enviadas, né, e chegavam a Kardec via correio. Imagina-se como demorava naquela época. E ele tinha que ler, né, analisar, e assim ele foi construindo aí todo o escopo doutrinário, e foi importante também pelo controle universal do ensino dos espíritos, porque sobre um determinado tema, lhes chegavam várias mensagens por diferentes médiuns e diferentes espíritos, confirmando determinada tese doutrinária. Então, um trabalho realmente inimaginável que este homem realizou. A gente não tem ideia do trabalho que Allan Kardec realizou, a ponto dele comprometer sua própria saúde. No livro Obras Póstumas é relatado, né, que Kardec foi chamado a atenção algumas vezes pelo médico espiritual de que ele deveria se cuidar um pouco mais. Além de toda a pressão que ele passou a sofrer da sociedade, né? Sim. Fica também um ensinamento para nós, porque às vezes encontramos médico que psicografa hoje e amanhã já está publicando. Porque esse laboratório que é a Revista Espírita é um ensinamento sutil de Kardec para nós. Ele recebia as mensagens, ele avaliava, ele meditava, passava por todo um questionamento para depois então selecionar o que era mais útil, não é? E divulgar. É por aí. Chegamos aí ao final de mais um programa, Luiz Guigino. Acabou. Não dá mais. Do relógio, não dá. Dá não? Só na próxima. Só na próxima. Então tá bem. Então vamos nos despedir, desejando a todos aí uns bons tempos e desejando a todos muita paz. Muita paz a todos. Que Jesus nos guarde, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta aqui para mais um Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro, meu parceiro aqui do lado, para a gente conversar um pouco mais aí sobre a Revista Espírita, ano ímpar. Estamos estudando a Revista Espírita de 1859, ainda estamos em janeiro, não é isso, Bill? E é isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao parágrafo lá de onde a gente parou na semana passada, tá bom? Isso aí. Para a gente continuar a nossa conversa sobre as obras que foram codificadas por Allan Kardec. Essa é a finalidade do programa Luz na Penumbra. Exatamente. Okay? Nós estamos abordando, como o Renato lembrou bem, mês de janeiro ainda, do ano 2, do ano de 1859. Nesses apontamentos nós vamos falar sobre o relato das manifestações materiais ou inteligentes, aparições, evocações, dentre tantos outros aspectos. Sem mais delongas, né, meu parceiro? Vamos entrar logo a partir do parágrafo que nós terminamos o último programa da semana passada. E diz o seguinte: os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas através da escrita, da palavra e por outros meios. A gente lembra aí dentro do livro dos médiuns, né, os vários tipos de mediunidade, né, Renato? Enfim, sim, que são vários meios de comunicação entre os espíritos. Quer falar alguma coisa ou vamos... Não, sim, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos apontar, né? Vamos lá. Uhum. Estando os espíritos ao nosso lado, ou podendo, através de certos intermediários, que são os médiuns, atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. E aí já é um apontamento que a gente pode fazer nesse finalzinho aqui, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê, né, Renato? É interessante ele colocar isso, porque nós, como médios, né, não que nós fiquemos em estado sonambúlico ali, né, a gente tem que estar sempre alerta, sempre atentos ao que os espíritos estão trazendo através da nossa mediunidade, porque o médium que não é vigilante nesse sentido, né, Renato, acaba deixando, como a gente trabalha numa casa espírita, sobretudo o nosso posto espírita de caridade Bezerra de Menezes. É uma casa que trabalha muito com o processo desobsessivo. Então, aqueles espíritos que adentram lá, né, Renato, muito enraizados no mal, muito revoltados ainda, com muito ódio, muito rancor. Imaginemos nós, médios, se não estivermos atentos para esse nível, para esse potencial que eles trazem com eles, que nós não conhecemos. Nós lidamos com espíritos ali de toda parte, né, Renato? Então, se a gente não tiver consciente daquilo que nós estamos fazendo, nós poderemos direcionar a nossa mediunidade para um lado muito negro. Não é isso, Renato? Sim, eles estão cegos pela ganância dos golpes que receberam, não é isso? Da vingança, do ódio, né? Eles estão cegos nesse sentido, mas nós não. Nós precisamos estar muito atentos e cegos nesse sentido que o Kardec coloca, não estarmos totalmente também deixando o nosso aparelho físico tomar conta da situação, mas fazermos uso da visão espiritual dos assistentes espirituais que nos acompanham naquele trabalho. Exatamente. Acompanhado, sem dúvida nenhuma, das orientações que eu já possuo naquele sentido, das orientações que eu já tenho, ou seja, de tudo aquilo que eu já angariei, dos esclarecimentos que eu já angariei, não é isso? Para poder estar diante de um trabalho de desobsessão, conforme acontece lá no Bezerra de Menezes, na nossa casa, conforme você citou, que é in loco, não é? Que é um trabalho in loco, desobsessão, ela é aberta, não é? Sim. E a gente precisa estar muito atento a essas questões ligadas à cegueira, não é? A manifestação espontânea, ela é necessária? Sim, ela é necessária. Mas os espíritos fazem uso do nosso aparelho. Nós somos um instrumento, não é isso? E quanto melhor for esse instrumento, melhor
o trabalho vai se desenvolver. Com certeza, né? E a gente vem falando sempre muito isso, né, Renato? Nas nossas palestras, até na rádio mesmo, e lá nas nossas colocações, lá o microfone do posto, a necessidade de se estudar, né, Renato? A gente não pode se apartar do estudo, sobretudo médiuns espíritas, que nós poderemos nos considerar médiuns espíritas, né? Labutamos numa seara espírita, então somos médiuns espíritas. Então nunca podemos nos apartar, né, Renato? Você pode até discordar comigo, de mim, aliás, mas da codificação, né, Renato? Sobretudo o livro dos médiuns, que é aquela diretriz para nós médiuns, não só a codificação, mas nós temos também Conduta Espírita, enfim, tantas obras aí, né, que nos colocam no prumo, né? O próprio André Luiz também com Desobsessão, que é uma obra sensacional, que nos mostra ali as diretrizes dentro de uma casa espírita, mas, sobretudo, né, Renato, a codificação e, sem dúvida alguma, o livro dos médiuns, que é através do livro dos médiuns que você consegue enxergar ali como eu vou me portar, como eu vou proceder através de manifestação X, Y, não é isso, meu parceiro? Com certeza, precisamos estar muito bem pautados na codificação. Por enquanto, não é? Ela é muito pertinente, ligada à doutrina espírita, mas futuramente, né? E hoje a gente já encontra, né, Kardec sendo usado em várias situações aí, por aí afora. Mas precisamos estar pautados na codificação, não é? No Pentateuco. As obras auxiliares são importantes? Sim, muito importantes, porque vem corroborar. Vem corroborar e vem, de alguma forma, até esclarecer um pouco mais, né? Trazer a prática mais lúdica, né, do que o Kardec traz, de forma tão... E trazer a prática. Através de todas as vivências que o André Luiz, nosso carteiro do mundo espiritual, traz pra gente tantas e tantas situações, missionários da luz, né? Os mensageiros, não é isso? Obreiros da vida eterna. Você tem ali a prática, você vive a prática daquilo que você aprendeu, ou pelo menos teve algum contato da codificação aí elaborada por Allan Kardec. O próprio Nosso Lar, né, que foi a primeira obra espírita que eu li, né? Sei lá, na reencarnação passada. Já tem tanto tempo que eu não vou nem saber. Não vou falar minha idade aqui para vocês. Mas o próprio Nosso Lar, né, que trouxe o despertar do André Luiz, pós-desencarne como André Luiz, né, como eu falei, são obras muito lúdicas que trazem, digamos, talvez não pudesse usar essa palavra, mas por falta de palavra melhor no meu vocabulário, traduzindo o que o Kardec coloca de forma mais categórica na codificação. Mais algum apontamento, Renato? Não, você colocou muito bem, mais uma vez, de acordo com o que a gente já pode aprender, né? Sim. De repente, aquela linguagem da nos dificultosa. Difícil até de entendimento, né? E hoje a gente tem várias oportunidades de pegar essas obras que agregam, né? E ter ali, de repente, uma visão melhor, mais apurada, uma visão mais à nossa época, não é? A nossa vivência, o que a gente vê acontecer realmente na casa espírita, não é? Diante de uma situação, e você, entender melhor aquilo. Né? Exato. E a questão também, como eu citei aqui o meu exemplo do André Luiz, Nosso Lar. Eu sempre fui inserido, no Renato sabe bem, dentro da doutrina, minha família toda, meus avós, meus tios, enfim. Mas quando eu li o Nosso Lar a primeira vez, quando ele falou o negócio de aeróbus, eu falei, meu Deus, isso é coisa meio ilusória aí, né? Então, às vezes nós mesmos espíritas, né, temos a dificuldade de entendimento de algumas situações, né, que dirá pessoas que não são do meio espírita. Então, o André Luiz é sensacional, como o Renato colocou bem. São obras consideradas complementares, mas que, na verdade, são obras que a gente não pode descartar, né? Porque o Kardec veio abrir as portas, né, Renato? Através da codificação, Kardec não veio descobrir espiritismo, muito pelo contrário, ele veio organizar a doutrina, que tudo precisa de uma organização. E o Renato lembrou muito bem, outras doutrinas espiritualistas estão abraçando a codificação de Kardec. E isso se ampliará muito ainda, porque não há como você falar de uma doutrina espírita e uma doutrina espiritualista, né, Renato? Sim, sem ter Kardec como base. Sim. Sim, é muito necessário, né? Ele veio colocar nos livros, não é? Aquilo que já existia e que sempre existiu, não é? Aquilo que já existia. Então ele veio organizar, conforme você colocou, organizou tudo para que a gente pudesse ter um norte.
Olha, é a partir daqui. Essa é a base. É esse o chão ao qual eu tenho que me calçar, não é? É esse o piso que eu tenho que me calçar. É isso aí. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos, ou seja, são os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete, é um instrumento de que se servem os espíritos. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Eu acho que a gente pode fazer um apontamento aqui, né, Renato? Voltando a falar na questão do estudo, né, que a gente sempre, eu e o Renato principalmente, a gente sempre bate muito nessa tecla, né, Renato? Falando com os médios lá, até no grupo nosso de WhatsApp, a necessidade, e o nosso grupo realmente está muito bem, né, nesse quesito, né, Renato? Estudando cada dia os livros da codificação, enfim. E a gente pode falar mais porque... E a gente volta a lembrar aqui da história você lembrou bem do filme do Divaldo, aí voltando a falar no filme do Divaldo, quando ele ainda era jovem ali, né, naquela segunda fase do filme, né, como primeiro ele era menino, depois passou aquele outro ator, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas enfim, quando ele aceitou uma palestra para fazer uma palestra em Aracaju, né, e as duas amigas dele se entreolharam e viram, vai dar problema. E naquele momento ele não se preparou como Marco Prisco mandou. Primeira lição de Marco Prisco. Estude o Livro dos Espíritos, né, Renato? Sim. Muito bem retratado no filme. Estude o Livro dos Espíritos. Aí ele começou a olhar prolegômetros. O que é prolegômetros? Aí o Marco Prisco brinca, compra um dicionário, enfim. Ele não seguiu a orientação do espírito Marco Prisco e foi aceitar uma palestra sem estar preparado. Ou seja, nós temos que nos preparar, dar subsídios para os espíritos se utilizarem da nossa mediunidade, né, Renato? Porque eu até comentava outro dia com o Renato, as coisas foram aparecer para a gente, para mim, principalmente falando de mim, muito tempo depois. A rádio, palestras e tudo mais, funções com maiores responsabilidades. O próprio André Luiz diz que a educação mediúnica só se completa 20 anos após você iniciar. Né? O André Luiz traz esse apontamento para a gente. Então, o que somos nós diante de 20 anos de educação mediúnica, né, Renato? Sim. Se não for o estudo. Com certeza, o estudo é muito importante. E só podemos estar aqui presentes, né, por causa disso, por causa desse contato que nós já tivemos com a doutrina, não é? Repito, tanto na parte teórica, voltada ao estudo, voltada a tudo, porque esse estudo não cessa, né? Nós continuamos estudando e continuaremos estudando, né? O tempo todo. Ad eterno. Isso. A prática, não é? E a forma como você, né, coloca as coisas, muito bem pautado, sempre fazendo menção lá ao Allan Kardec ou às obras auxiliares, né, que são o nosso norte. Mas o médium precisa ter, sim, esse canal muito bem trabalhado, ou pelo menos começar a trabalhar esse canal para que os espíritos possam entrar através desse canal e fazer de você realmente um instrumento, né, o melhor instrumento possível. No caso do Divaldo ali, né, ele ainda teve um momento de misericórdia, porque o Humberto de Campos foi lá amparar. Humberto de Campos foi lá. As pessoas não têm culpa. Não, as pessoas não têm culpa, tá todo mundo ansioso para assistir a palestra, né? Então vai lá para o seu lugar que eu vou te ajudar, não é? Então ele teve um momento ali de misericórdia. Imagina, né, se você não tem o mínimo de preparo, né? Você precisa ao menos dar uma lida, né? Ao menos reler aquilo que você... o tema é esse. Não vai pensando que o tema... eu já domino o tema. Não é assim, não. Você já pode ter lido o tema 50 vezes. Mas é bom dar uma lida de novo. E você lembrou muito bem, porque ainda que nós estejamos preparados para aquilo ali, essa arrogância nossa, não, eu já sei, eu já conheço esse tema, essa sua arrogância abre portas para os nossos irmãos obsessores. Com certeza. E é nessa arrogância sua que ele vai ali e bloqueia o que você sabe. Você começa a gaguejar, não sabe o que está falando. E como a gente sempre lembra disso, né? Eu, você, o Eduardo, quando o Eduardo passa o tema para a gente vai estudar aquilo que a gente já sabe, mas a gente vai estudar. Sim. Ou seja, ratificar o conhecimento e não deixar que a soberba tome conta da gente, porque a gente vai estar abrindo porta para os nossos irmãos menos esclarecidos. Com certeza, com certeza. Vamos lá, Renato? Bom, os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes.
Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Ou seja, seu papel é instruir pelo raciocínio. E aí, meu amigo Renato? Lembrando que nós estamos aqui no estudo da Revista Espírita, ano 2, ímpar 1859, o mês de janeiro. Nós ainda temos uma grande jornada pela frente. Nós estamos no começo do ano ainda, de janeiro, né? O ano de 1859, janeiro, ou seja, nós não temos pressa, né, Renato, de passar. Nenhuma. O importante é a gente deixar, né? Importante a gente deixar as pessoas tranquilas, conhecedoras, assim como nós também, porque a gente também vamos confessar aqui, né? A gente não tem muito contato com a Revista Espírita até hoje. Nós começamos a estudar a partir do momento em que nós fomos convocados por Paulo de Tarso, com a permissão de Jesus, para estarmos à frente dessa obra aqui, né, Renato? Fomos convocados para estudar. Para estudar. Primeiramente, nós temos que estudar. Para estudar, né? Isso aqui é importante. E o que a gente pode falar desse parágrafo aqui, Renato? Kardec coloca aí na Revista Espírita, e ele trata disso no Livro dos Médiuns, no capítulo pertinente, né? A respeito dessa situação, em que os espíritos mais comprometidos, não é? Com a mensagem, né, com a verdade, se ocupam mais de passar a informação, não é? Através da fala, através da escrita, depois eles chegam e passam essa informação. Quando ele coloca a situação das manifestações físicas, não é? E tudo, são espíritos mais, né? Terra-terra, né? Mais inferiores, né? Isso, entendamos esses inferiores não como um menosprezo, não dessa forma, mas sim como uns espíritos também que podem se comunicar, mas que ainda carecem de algum esclarecimento, de mais algum amadurecimento, então farão uso do que lhe é possível. Exatamente. Para trazer para a gente alguma informação, tá? Desse jeito que eu compreendo, viu? Sim, né? Perfeito. Colocação do Kardec. Perfeito, vamos continuar aqui. O espírito encarnado tem dois envoltórios, um material, que é o corpo, e o outro semimaterial indestrutível, que é o perispírito. Sim. Vamos falar sobre isso, Renato? Vamos sim. O espírito, né? Existe o espírito, não é isso? Existe o perispírito, que é o responsável pela formação biológica do corpo físico. Ele é que é o responsável. Todas as impressões boas e más que o espírito traz irradiam do espírito para o perispírito e, por sua vez, né, e por conseguinte, para o corpo físico. Então, eu vou ter o corpo físico adequado ao perispírito, à condição que se encontra o perispírito, tá? Por exemplo, se meu corpo físico traz alguma dificuldade, alguma imperfeição, alguma situação, né, que me incorra em perda de liberdade, tá? Está sendo irradiado através do perispírito. Exatamente. Por que isso? Porque no passado algo aconteceu, não é? Para que aquilo ficasse marcado. Tudo que eu faço fica marcado. O perispírito funciona também como um HD. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. E vale a pena a gente pausar aí, porque aí eu pergunto, bom, toda vez que o espírito falar de forma rebuscada para mim, eu tenho que confiar de plena certeza absoluta? Não. O espírito, como Kardec diz, tem que ser testado, né? Verificar se os espíritos são de São Deus. João, né, que diz isso. Verificar primeiramente se os espíritos são de Deus. Então eu posso estar falando um pouco lá de entre tantos e com tantos e por tantos, e
Se eu começar a questionar o Renato é um espírito obsessor. Aí ele vem falando para mim de forma toda rebuscada. Não, é isso, é assim, é assado. Se eu começar a questionar muito o Renato, até por uma forma de testá-lo, ele vai perder a paciência comigo. Ele vai falar, pô, o que você está querendo? Vai buscar outra pessoa para perturbar. Já denota ali que não é um espírito comprometido com a verdade. Então, se vocês querem uma dica, primeiro, desconfiar. Desconfiar não é pecado nenhum. Muito pelo contrário. Faz com que você ratifique e que você tenha certeza de que aquela comunicação é uma comunicação boa, aproveitável. Depois, os espíritos nobres, como eles não têm muito tempo, né, Renato, para ficar conversando com a gente, para ficar papeando, eles quando vêm ter conosco, isso também passará. Ponto final. Confie em Deus, confie no Cristo e vão embora. Sim. Então, os bons espíritos falam muito com poucas palavras. É isso que nós temos que ficar atento. E não em tamanho de conteúdo. Eu pedi uma mensagem, veio um livro para mim, olha que beleza. Mas talvez aquele livro ali não tenha uma frase, uma vírgula, né, Renato? Que possa ser levado em conta. Perfeito. Você colocou muito bem. Temos que tomar muito cuidado, principalmente com os elogios, né? Exatamente. Principalmente com os elogios, porque é ladeira abaixo. É ladeira, né? Pombo sem asa. Isso aí, é ladeira abaixo. Nossa, tem um espírito aqui, Bill, falando pra mim que eu tô muito bem, que eu tô ótimo. Isso mesmo, vai lá. Olha só, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, porque o bom espírito, o mentor, o guia espiritual, ele vai chegar para você e vai dizer assim: temos visto seus esforços, continue perseverando. Ponto. Olha a diferença, sim, não é? Sim. Olha a diferença. Continue perseverando na aquisição de luz. Né? Você está no caminho. É isso aí. Agora, dizer que eu tô bom, que eu tô ótimo, que tá isso, que não, de forma nenhuma. Então é sempre bom a gente ter cautela, desconfiar sempre. Sim. Você colocou muito bem. Desconfiar sempre. Vamos desacreditar de 9 verdades, mas não vamos acreditar numa só mentira. Vários espíritos falaram isso. Eles colocam isso pra gente de uma forma muito clara. Sim, não é? Sim. O próprio Emmanuel falou pro Chico: o dia em que eu chegar para você e deixar uma mensagem, né, em que eu não cite Jesus e Kardec, você segue Jesus e Kardec. Exatamente. Você deixe de me seguir. Porque se eu algum dia não fizer alguma citação dessas duas passagens, é porque com certeza eu me desviei do caminho. Exatamente. Eu me desviei. Então eu preciso me prestar atenção, muita atenção nisso, né? E Emmanuel, em todas as obras, né, muito bem pautado, não é? Muito bem pautado no Evangelho sempre, através de toda a sua vivência há 2000 anos, lá como Públio Lentulus. Sim. Né? 50 anos depois como Nestório, não é? Tantas e tantas outras passagens, ele sempre muito bem pautado, e todas as dissertações que ele fez para o Chico no Fonte Viva, no Pão Nosso, passagens retiradas, né, da Bíblia, né, do Evangelho, e tudo muito bem comentado, muito bem pautado, não é? À luz realmente do Evangelho, como tem que ser. Não é? Como tem que ser, sem dúvida. Sempre junto de Jesus, por Jesus, com Jesus, sempre buscando a verdade dentro daquilo que nós acreditamos, ou seja, nós somos espíritas, acreditamos na codificação de Kardec. Mas ainda assim, o próprio Kardec disse, se lá na frente tudo aquilo que os espíritos estão dizendo for contrário ao que a ciência mostrar, acredita na ciência. Ou seja, é uma filosofia realmente, e é uma codificação racional. Sim. E é isso, chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um. Passa rápido. Final, muito rápido, não dá nem pra gente piscar aqui. É isso, pessoal. Agradecemos a presença de todos. Revista Espírita, ano 2, 1859. Nós estamos no mês de janeiro. Na semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta com mais um programa. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Renato, um beijo no coração, meu parceiro. Obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.